Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Rafaela Drest, do Rio Grande do Sul, que nos fala sobre a evolução da pandemia no Brasil e como que o sistema público de saúde tem enfrentado essa situação nos municípios, com a completa falta de assistência por parte do governo federal. O advogado do DF, Jonatas Moretti, nos fala sobre a aliança entre Bolsonaro, o Flamengo e o anúncio da medida provisória feita pelo presidente. E escutamos o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que nos fala sobre o comício do movimento Direitos Já, e também dos movimentos à esquerda, ao centro e à direita no país. E a gente começa a edição de hoje falando com a companheira Rafaela Codem Drest. A Rafaela é psicóloga, militante do SUS, e está hoje na Secretaria de Saúde de São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul, que é a maior cidade governada pelo PT no Brasil, pelo prefeito Ari Vanazzi. Rafa, conta pra gente como é que está a situação aí na cidade e como é que tu tem avaliado a evolução da pandemia aqui no Brasil. Já passamos de mais de 1.200.000 pessoas contaminadas, mais de 50 mil mortes e um governo federal que continua agindo como um aliado do vírus. Então, boa noite a todas e a todos que estão escutando. Boa noite ao companheiro Patrick, agradeço desde já o convite. Me chamo Rafaela, estou atuando hoje na assessoria de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, uma cidade da região metropolitana do Rio Grande do Sul, cerca de 235 mil habitantes, que a gestão é do PT, nosso companheiro prefeito Ari Vanazzi, da articulação de esquerda, né? E estamos ali também com a pasta da Secretaria de Saúde, nesse momento de causa de pandemia. Primeiro, para dar um apanhado geral, assim, né? Reconhecendo o meu lugar de fala, né? Que é sempre importante da gestão. A relação com o Ministério da Saúde tem sido absurdamente complicada. A gente vê que ele não, né, desde o início optou por não direcionar, reconhecendo, né, a dimensão continental que tem o Brasil, que com certeza teria os seus picos e seus avanços da pandemia em momentos diferentes em cada região. Optou por não direcionar de maneira nenhuma sobre as estratégias loco-regionais, sobre as estratégias de contingenciamento da pandemia, de mitigação, né, do avanço da pandemia, e colocou essa responsabilidade sobre os governos tanto estadual quanto municipal. E o governo estadual aqui, PSDB, em parte alinhado com a política do governo federal, também tem optado, em alguns momentos mais abertamente, outros não tanto, em dizer com que essa responsabilidade, né, sobre as táticas e as estratégias utilizadas em relação à pandemia são dos municípios, né. A gente vê, acho que o principal, além dessa questão da falta de direcionamento do Ministério da Saúde, tem sido, acho que dá para falar até mesmo em boicote, né. Ontem mesmo saiu a notícia de que já faltam para 21 estados mais o Distrito Federal medicamentos fundamentais para leitos de UTI. Os medicamentos utilizados principalmente para pacientes que estão entubados. Ou seja, a gente percebe aí que ou não houve um planejamento, né? Mas acho que ninguém aqui é inocente de achar que não haveria esse cenário, que esse cenário não chegaria no Brasil. Além disso, né, muitos municípios conseguiram autonomamente, através de empréstimos ou de compras, habilitar e rodar os testes para a Covid. Isso depois de um longo processo que demorou 2 meses até que o Ministério liberasse a chave para a utilização das máquinas, porque todos os laboratórios municipais são um comodato com o Ministério da Saúde, com a mesma empresa, né? Depois de 2 meses requisitando isso, eles autorizaram que a gente utilizasse o equipamento de extração de RNA. E mais recentemente, né, a gente tem a notícia também no dia de ontem, de que não foi feita a nova compra dos kits de extração. E os laboratórios não estão habilitados a rodar com outro kit, teríamos que comprar outros equipamentos por conta própria, que é bastante oneroso. Acho que essas duas coisas assim, nos mostram muito como vem sendo a estratégia do Ministério da Saúde de lidar com isso, assim, deixar a responsabilidade tanto para as gestões estaduais quanto para as municipais, né? E
eu, gostaria mesmo de falar em boicote. Acho que isso tem que, inclusive, ser denunciado, porque é para além disso, assim, não houve orientação, houve uma orientação muito tardia sobre o uso correto de EPIs, sobre os planos de contingência que os serviços deveriam apresentar. Então, muitas coisas foram dependendo dessas gestões municipais, e muitas gestões a gente sabe que não estão preparadas nem para conseguir planejar, nem ter a estrutura, o dimensionamento de executar uma ação mais voltada para uma situação de urgência. Então, falando um pouco mais da realidade aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem ali um governo que flerta muito com essas demandas da economia, flexibiliza com muita frequência os critérios, mesmo considerando que a nossa região, pelo menos há 3 semanas, com taxa de ocupação beirando 90%, de UTI e 100% dos demais demandas, porque a gente não considera só os leitos de UTI destinados para os pacientes com Covid, mas sim os outros também, porque quando chegar a superlotação no sistema, é em todo o sistema, os profissionais também têm que ser realocados, enfim. E desde o início também que o nosso governo estadual tem colocado a responsabilidade para os municípios, mais recentemente abertamente, dizendo que é os municípios que decidem sobre flexibilização ou não dos critérios de distanciamento social. A gente, aqui no município de São Leopoldo, desde o início, assim, conseguiu perceber a dimensão. Tivemos um primeiro caso suspeito ainda em janeiro, acho que foi um pouco que acendeu a nossa luz vermelha, assim, de alerta, e começamos a reestruturar todo o serviço da rede de atenção em saúde, e com estratégias, assim, bastante solitárias, infelizmente, em que acabou servindo de esteira para os outros municípios da região e para outros municípios aqui do estado mesmo, mas justamente nesse trabalho árduo, assim, de ver o que estava sendo desenvolvido em outros países, e o que nós conseguiríamos aplicar aqui. Então, tentamos, e ainda estamos conseguindo essa autonomia na realização dos testes, porque não existe nenhuma regularidade, na disponibilização de testes do Ministério da Saúde, esses que eles anunciam que estão distribuindo, muito menos pela Secretaria Estadual de Saúde, a possibilidade de conseguir testes. A gente tem conseguido uma certa parceria ali com o Laboratório Central, nesse momento que a gente rodou, aqui no Laboratório Municipal, mas Laboratório Central do Estado, mas é uma parceria mais técnica, assim, insumos foi bem limitado. A gente fez algumas associações, principalmente com os municípios aqui da região, para aquisição de testes, para fazer em algumas universidades, Elaboramos os planos de contingência também das ILPIs, Instituições de Longa Permanência para os Idosos. Estamos acompanhando semanalmente todas as que tem no município, acompanhando os serviços da rede socioassistencial, de abrigamento de crianças, de adultos, os serviços de internação. Enfim, nesse momento, assim, a gente reconhece que é muito difícil conseguir ter controle sobre todo esse avanço, mas a gente tenta colocar algumas prioridades, elencar algumas prioridades, porque é muito duro também olhar para a realidade e saber que daqui a pouco nós, como gestão, também não temos mais controle da situação. O caos está sim se instalando, a gente já não consegue, o que a gente conseguia fazer no início, fazer uma linha de investigação do avanço dos casos aqui, os contatos, como foi a forma de contágio, isolar os locais, ter algumas ações mais nos territórios, assim, de manter o distanciamento e isolamento quando a gente via que tinha algum foco comunitário. E isso hoje já se perdeu na região, assim, aqui na cidade e também nos outros municípios, pelo número de casos positivos e número de casos ativos que a gente tem em circulação no município. Além disso, acho que uma coisa bem importante que a gente construiu aqui foi um centro de monitoramento de isolamento domiciliar. A gente consegue contatar diariamente as pessoas que estão com seus testes positivos ou que estão esperando resultados para ver o avanço da sua situação clínica e também investigação dos contatos. A gente tem testado todos os contatos, Flexibilizamos também um pouco os critérios para teste, porque a gente acredita que nesse momento a estratégia central é saber quem está com vírus ativo e isolar essas pessoas e acompanhar isso. Então, desde uma relação com a promotoria, com essa corresponsabilização diante da necessidade de isolamento social dos casos confirmados, mas principalmente essa questão de conseguir acompanhar a evolução do quadro clínico, a gente com certeza tem evitado que muitos pacientes agravem o seu quadro. A gente consegue ter uma intervenção anterior, que chegue a um quadro mais, um quadro que precisa, por exemplo, de internação hospitalar ou até mesmo de um leito de UTI. Além disso, dá toda a segurança do paciente, sabendo que ele vai ser acompanhado todos os dias, porque da mesma maneira que para nós ainda é estranho e é novo
tudo isso, imagina para as pessoas que estão com o vírus, que estão tendo que ter uma rotina completamente diferente na sua casa, né? E um pouco assustados com isso tudo. Uma outra questão importante é a gente pensar nos trabalhadores de saúde. A gente, com certeza, esse reflexo de falta de orientações acabou impactando muito no número excessivo de positivos, né, de casos positivos, inclusive de óbitos dos trabalhadores da saúde. Né, o Brasil está em disparado aí na frente de todos os outros países com relação a isso. Isso mostra muito um despreparo, né, tanto no abastecimento quanto na orientação, quanto aos EPIs, né, tanto ao uso de EPIs quanto à disponibilidade para esses trabalhadores poderem estar fazendo, né, essa atuação com segurança. Além disso, a gente, né, estando aí há 100 dias, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da região, dos primeiros registros de casos, a gente tem um quadro assim, de trabalhadores exaustos, né? E a exaustão, o estresse, esse tensionamento, muitos trabalhadores afastados dos seus lares, não podendo ver os seus filhos, não podendo ver as suas famílias, né? Perdendo familiares também, sem conseguir ter esse contato. Então, é uma realidade, assim, muito dura, e a gente vê o quanto, né, aquilo que tantos conselhos sempre falavam, né, o quanto a gente tem uma desvalorização, assim, num serviço que é essencial, né, e principalmente considerando os trabalhadores do SUS, né, um projeto público, um dos projetos que mais nos aproxima, assim, daquilo de sociedade que a gente defende, né, sendo muito negligenciado, porque o SUS ele só existe a partir dos seus trabalhadores, né? O SUS ele existe na realidade, na atuação cotidiana e na crença, né? Nesse projeto de cada pessoa que está ali atuando. Então, quando isso não acontece, né? Quando a gente tem uma desvalorização, quando a gente faz com que os trabalhadores não consigam se enxergar também como parte do processo ou valorizados tanto na sua instituição quanto nas suas demandas, a gente percebe o quanto isso também desmotiva, né? Além de não dar esse suporte, tanto estrutural, material, mas também de crença, né? De acreditar nisso como um projeto mesmo. Um outro aspecto importante também a nível nacional é que a gente tem algumas... e eu falo aqui sem muita propriedade, é importante destacar isso, né? Todas essas notícias que eu trouxe anteriormente são notícias muito recentes, são notícias de ontem. Então, é uma dinâmica e uma conjuntura que ela muda com muita rapidez, assim, muita agilidade. As orientações estaduais mudam a cada dia, né? Os fluxos, os protocolos, as bandeiras, os estados de alerta, eles mudam diariamente. Então, está todo mundo numa situação assim de ter que ir se ajustando e ser profundamente resiliente na sua atuação, né? Mas a gente já tem relatos, assim, de orientações dos médicos com relação, por exemplo, a preenchimento de declarações de óbito. Como o caso desconhecido, tem muitos óbitos ocorridos em casa que não estão sendo investigados, né? Que não está sendo feito prontuário. E isso é uma realidade nacional. O aumento dessa taxa de declarações de óbito com causa desconhecida, ele cresceu em todos os territórios, assim, isso é algo que está sendo, inclusive, investigado, né, em vários locais. Muita gente diz que isso parte de uma orientação, né, não direta, não explícita, mas de uma orientação para a gente conseguir acobertar os óbitos. Em certa medida, a gente tem ali uma orientação do próprio Ministério da Saúde, né, que foi reiterada, inclusive, na troca de ministro, né, entre o Mandetta e o Taixe, de que os casos confirmados, tanto de óbito quanto de pessoas infectadas, estão em torno de 10%, de 10% a 15% daquilo que é real. Então, se a gente parar para pensar que no início dessa semana, né, batemos ali a marca de mais de 1 milhão de infectados e 50 mil óbitos, a gente precisa também ter a certeza de que esse quadro é muito maior e muito mais grave, né? Muita coisa tem sido omitida, e eles, em muitos momentos, estão se privando de tomar algumas atitudes, assim, né? Diante desses dados que mostram o quanto a gente não tem o controle e não está tendo nenhum tipo de estratégia a nível nacional de, né, uma estratégia mais dura, mais séria ou comprometida, né, de mitigação dessa pandemia. Valeu, Rafa. Muito obrigado, companheira. Jonatas Moretti. O Moretti é nosso advogado. E, Moretti, essa semana a gente leu em vários jornais sobre uma aliança entre Bolsonaro e o Flamengo. Isso foi na esteira do anúncio de uma medida provisória editada pelo presidente,
Conta um pouco mais pra gente, Moretti, que aliança é essa e que medida é essa anunciada por Bolsonaro? Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Na semana passada, o governo Bolsonaro editou mais uma polêmica medida provisória, a de número 984. É uma MP curta que basicamente faz 3 alterações, sendo a de maior repercussão a que altera os direitos de transmissão dos jogos desportivos. Mas teve outras 2 também. A primeira foi que, antes da medida provisória, 5% dos recursos provenientes da exploração audiovisual dos jogos de futebol, eles eram distribuídos de forma igualitária entre todos os atletas, através do Sindicato dos Atletas Profissionais. O texto da MP do Bolsonaro retira a responsabilidade dos sindicatos na distribuição e fiscalização desses recursos. Além de, com esse texto, criar um vazio legislativo, porque não se sabe mais a quem caberá a tarefa de fazer essa divisão dos recursos e fiscalizá-lo, isso é mais uma tentativa de retirar poderes dos sindicatos. Mesmo que sejam sindicatos com baixa participação política, como são o Sindicato dos Atletas Profissionais, né? A segunda alteração é que a medida provisória retirou da legislação a proibição de empresas de rádio e TV patrocinarem clubes de prática desportiva. Portanto, com a MP, se ela prevalecer, uma TV como a Globo poderá patrocinar um time e também transmitir os seus jogos, o que gera um conflito de interesse latente, pois não existem critérios claros para a TV ou as rádios escolherem quais jogos irão transmitir nessa rodada, né? E, por exemplo, existe uma reclamação muito grande, do qual eu partilho, que as rádios e TVs beneficiam clubes como o Flamengo ou mesmo o Corinthians nas transmissões. Se ela patrocina a TV ou a rádio, patrocina um desses times, com certeza ela irá aumentar ainda mais a transmissão desses times, até como forma de valorizar o seu investimento. Por outro lado, os clubes podem vender espaços em suas camisas por preços mais baixos do mercado, como forma de receber em troca transmissões dos jogos. Agora, a terceira alteração, e que deu maior impacto, foi a alteração no que a gente chama de direito de arena, que nada mais é do que o direito de venda das transmissões dos jogos, que, vale mencionar, não trata só dos jogos de futebol, e sim de todas as práticas esportivas, né? Bem, a redação original do texto da Lei Pelé determinava que, para determinada rádio ou TV transmitir uma partida, um jogo de futebol ou outro esporte, precisava da autorização dos 2 clubes que estão disputando a partida, que participam do espetáculo. Por exemplo, se o Sport Recife enfrenta o Santa Cruz na Ilha do Retiro, os 2 clubes têm que ter contrato com a empresa de comunicação para que aquele jogo fosse transmitido. Agora, com a redação da MP, utilizando esse mesmo exemplo, como o esporte é o mandante, basta a autorização do esporte para que o jogo seja transmitido. Ou, traduzindo para fins comerciais, é do Sport Recife o direito exclusivo da negociação e venda deste jogo. Explicitada essa alteração, Patrick, é importante resgatar por que isso surgiu. Qual que era o cenário, né, que envolve essa alteração. Ano passado, o Palmeiras e o Atlético Paranaense não fecharam inicialmente a venda de seus jogos do Campeonato Brasileiro para a Globo. E este ano o Flamengo estava indo no mesmo caminho, já que até a pandemia também não havia negociado a sua participação no Campeonato Carioca. Já tinha rolado acho que 6 ou 7 jogos. Essa situação criava um impasse. Vamos citar mais um exemplo. Se o Palmeiras enfrentasse o Bahia em um jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, mesmo o jogo ocorrendo em Salvador, ele não seria transmitido em nenhuma TV. Isso porque o Bahia tinha contrato com a Globo e o Palmeiras com a Turner, que é uma empresa de transmissão por streaming pela internet. Assim, milhões de pessoas não poderiam assistir os jogos dos seus times, seus clubes de coração. Diante desse cenário, que não estava completamente bem regulamentado,
O presidente do Flamengo, apoiador do Bolsonaro de ocasião, ciente de que o Bolsonaro tinha e tem, né, atritos notórios com a Globo, se utilizou disso para tentar prejudicar a emissora e, de quebra, prejudicar outros tantos clubes e embalalar toda a situação. Vale registrar que essa negociação foi feita sem nenhum diálogo com outros clubes, mesmo outros clubes de grande estrutura, história, tradição e torcida. Em uma primeira leitura, para quem não está familiarizado com o tema, pode achar que a medida é válida, porque, em tese, retira o monopólio da Globo na transmissão dos jogos. Ocorre que, na prática, Patrick, a tendência é que isso pode acabar gerando ainda mais disparidade financeira entre os clubes e criar apenas uma ilusão de que o monopólio televisivo foi encerrado. Vejam, como ocorre em vários ramos comerciais, o monopólio poderá ser reforçado para quem já possuía maior capacidade de compra. Além disso, os clubes, principalmente os pequenos, que para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, poderiam negociar os seus 38 jogos, agora vão negociar apenas 19, que são os que possuem um mando de campo. Como nem todos esses 19 jogos são, mercadologicamente falando, atrativos, pode ser que não consigam nem vender os 19 jogos num pacote inteiro, né? Até porque a lei não exige que o pacote seja completo. Portanto, a venda isolada dos jogos tem a tendência de fortalecer ainda mais os grandes clubes e enfraquecer os menores ou mesmo os médios. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Goiás, que é um time que sempre disputou a primeira divisão, em vários anos disputou a primeira divisão, mas é muito regional, né? Não tem um impacto nacional. Qual a força que esse clube terá para vender seus 19 jogos de mando de campo? No máximo ele venderá alguns poucos jogos que vão enfrentar os grandes clubes. Um outro exemplo, uma TV pode comprar os direitos ali de 7 ou 8 clubes apenas e não comprar os dos demais, e que toda rodada ela vai ter 3 ou 4 opções de jogar para transmitir, né? Então, várias TVs vão querer comprar os direitos desses mesmos 7 ou 8 clubes, né? Do lado do torcedor também pode ter problemas, porque a consequência poderá ser que cada time venda para um canal de TV por assinatura, ou um site de streaming, ou cria suas próprias TVs do clube, os seus jogos, e o torcedor, para poder acompanhar, terá que pagar 4 ou 5 assinaturas de TV a cabo ou de sites de streaming. Então, eu penso que o ideal para resolver esse problema sem precisar fazer o que foi feito na medida provisória, e eu acho que deve ser a nossa pauta, é o Brasil adotar os exemplos de alguns outros países que criaram uma liga com todos os clubes e essa liga, de forma unitária, negocia os seus direitos de transmissão dos jogos, sem necessariamente vender com exclusividade para a TV A ou para a TV B. Além disso, devemos criar nessa venda do pacote divisão mais equânimes, de forma que um percentual razoável desses valores, 50%, 60%, seja dividido para todos os clubes de forma igualitária, sem critério de torcidas ou desempenho do clube no campeonato. Isso é importante porque, principalmente para os clubes médios e pequenos, os direitos de transmissão dos jogos pela TV representam parcela significativa dos seus rendimentos, né, do seu faturamento. Por fim, acho que é muito importante esse assunto ser colocado mais uma vez aqui no podcast, porque, como temos percebido, principalmente com os atos das torcidas antifascistas, futebol e política são sim assuntos que andam juntos e precisam ser discutidos. É isso, um abraço aí aos ouvintes do podcast. Valeu, Moretti, obrigado, companheiro. Walter Pomar. Esta semana também nós tivemos aí a publicação de vários cards divulgando um comício virtual do movimento Direitos Já. Tinha de tudo. Na divulgação passava pelo general Santos Cruz, pelo Michel Temer, Fernando Henrique, José Sarney e também figuras do campo da esquerda e até mesmo do PT. Walter, fala um pouco para a gente sobre este movimento, mas também, Walter, os movimentos que estão acontecendo
à esquerda, ao centro e à direita da política no país. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, como você mesmo disse, hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020, às 19 horas, deve ocorrer um comício virtual convocado pelo movimento Direitos Já. Esse movimento Direitos Já foi lançado em 2 de setembro do ano passado, 2 de setembro de 2019, num ato público que foi realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O nome completo da iniciativa era Direitos Já, Fórum pela Democracia. O coordenador do movimento Direitos Já é o sociólogo Fernando Guimarães. Segundo o próprio site desse evento, participam dele pessoas de mais de 16 partidos. Mas o Fernando mesmo, que é o coordenador, é tucano, criador ou dirigente ou inspirador de uma tendência do PSDB, uma tendência do Partido da Social Democracia Brasileira, tendência intitulada Esquerda para Valer. Esse Fernando Guimarães foi durante 30 anos filiado ao PSDB. Chegou inclusive a ser do Diretório Nacional do PSDB. Mas foi expulso em maio de 2019. O próprio Fernando Guimarães só ficou sabendo que ele havia sido expulso do PSDB muitos meses depois e atribui a expulsão ao grupo do Dória. Eu desconheço se ele continua lutando por permanecer no PSDB, se ele se converteu num franco atirador ou se ele ingressou no outro partido. Mas como ele mesmo fez questão de dizer em entrevista à revista Carta Capital, por 30 anos ele foi do PSDB. Pois bem, o tal movimento fundado por ele, Direitos Já, está convocando, ou convocou, na verdade, para esta sexta-feira, para o dia de hoje, em que estou gravando esse comentário, convocou um ato virtual intitulado Em Defesa da Democracia, da Vida e Proteção Social. Uma causa justa, né? Quem é que vai ser contra defender a democracia, a vida, a proteção social? Né? O problema começa quando a gente compara esses objetivos tão nobres com a lista de pessoas que confirmaram presença. Fernando Henrique Cardoso, tucano, governou o país por 2 mandatos, arrebentou com a industrialização, com a presença do Estado na economia, com os direitos sociais, com a aposentadoria, com o emprego, com o salário, com a soberania do país. Luciano Huck, candidato da Rede Globo de televisão para as eleições de 2022. Já diz tudo, né? General Santos Cruz, que tem no topo do seu currículo ter sido ministro de Bolsonaro. Bruno Araújo, presidente do PSDB, aquele partido que decidiu que não vai pedir o impeachment do Bolsonaro. Tasso Gereissati, o cara da privatização do saneamento. Cristóvão Buarque, aquele que desde que saiu do PT esqueceu a alma no caminho. Marta Suplicy, no comments. Roberto Freire, que desde muito antes deixou a alma no caminho. José Aníbal, também tucano. Haviam inclusive confirmado presença José Sarney e Michel Temer. Eu pergunto para vocês, essas pessoas defendem a proteção social do povo brasileiro, defendem a vida do povo brasileiro, defendem as liberdades democráticas de verdade? Não são todos eles cúmplices do golpe de 2016, cúmplices da condenação e prisão do Lula, cúmplices ativos ou passivos da chegada do Bolsonaro à presidência e, pior ainda, defensores no fundamental do programa do Guedes? Mas muito bem, juntar essa gente toda, apesar disso tudo, num ato pelo impeachment seria ótimo. Afinal de contas, seria um setor da direita brasileira disposta a se unir à esquerda na luta pelo impeachment. Mas, nananinha, esse não é um ato pelo impeachment, pelo fora Bolsonaro, pela convocação de eleições, nada disso. É um ato em defesa da democracia, da vida e da proteção social. É como se comparecer a esse ato
desse um atestado de boa conduta para um bando de gente que tem uma capivara imensa de feitos contra o povo brasileiro. Pessoas que passaram os últimos anos e às vezes décadas prejudicando a democracia, a vida e a proteção social da maioria da população e agora vão ser protagonistas de um comício virtual em que vão falar groselha e em que não vão dizer nada de concreto sobre o Bolsonaro e sobre a política do Guedes. Parece uma piada de mau gosto, né? De gente que quer passar o pano em si mesmo, mas não é apenas uma piada de mau gosto, pois também confirmaram presença nesse ato Marina Silva, Ciro Gomes, Márcio França, Flávio Dino e muitos comunistas do PCdoB. Para esses todos, em especial para os comunistas, realizar esse comício virtual é uma maneira de materializar algo pelo qual eles lutam apaixonadamente. A constituição de uma frente ampla em defesa da democracia. Portanto, esses que eu citei, em especial o Flávio Dino e os comunistas, estão fazendo alguma coisa coerente com aquilo que eles defendem. A gente pode concordar ou não com a tal frente ampla. Eu, por exemplo, acho que a gente pode e deve fazer uma frente ampla pelo impeachment, por exemplo. Mas uma frente ampla genérica, em que os participantes vão apresentar como atestado de boa conduta, com selo de certificação emitido, por exemplo, por quem é de esquerda, de que eles são em defesa da vida, Luciano Huck vai usar isso muito, eu diria, caso venha a ser candidato mesmo. Mas não para por aí. Se a turma que eu citei antes tem motivos para estar nesse local, porque defendem a frente ampla, acho um equívoco eles acharem que isso aí é uma frente ampla em defesa da democracia, mas enfim, também fazem parte desse comício virtual, ou melhor, também confirmaram presença Fernando Haddad, vários petistas, Boulos e Freixo. Aí a coisa já fica mais complicada. Vale dizer que há boatos que, da mesma forma como o Temer e o Sarney caíram fora, alguns desses petistas, e também gente do PSOL, vão cair fora do ato. Espero que o façam. Mas como por enquanto eu não tenho confirmação oficial disso, e como você vai estar ouvindo esse comentário quando o ato já estiver acontecendo, ou quando o ato já tiver acontecido, eu vou aqui deixar minha contribuição pretérita póstuma para que estes petistas que estão nesse comício virtual caiam fora dele, explicando o erro que, na minha opinião, eles estão cometendo ao emprestar o nome para essa atividade. E aqui vale dizer, mesmo que se ausentem, só o fato de terem emprestado o nome para esta empulhação merece crítica. Os que vão a essa atividade, pelo menos alguns dos que vão a essa atividade, embora sejam do PT e do PSOL, fazem isso porque passaram a defender uma teoria meio esquisita, surgida nas últimas semanas, que é a teoria das duas frentes. Funciona assim. Ok. Admitamos que é necessária uma frente de esquerda, porque nós vamos lutar contra o ultraliberalismo do Guedes. Mas é preciso fazer uma frente ampla em defesa da democracia com aqueles que, apesar de defenderem o Guedes, são a favor das liberdades democráticas. É a teoria das duas frentes. A gente vai ter uma frente de esquerda para lutar contra o neoliberalismo ultra e vamos ter uma frente ampla para lutar pelas liberdades democráticas. É o que um desmiolado intelectual ligado a um determinado partido chamou de... Bom, não vou nem dizer. Deixa para lá. Enfim, tem gente no PT, no PSOL e em outras organizações que defende essa teoria, né, das duas frentes. Essa teoria assumiu várias formas nas últimas semanas. Há quem diga, por exemplo, que a gente deveria fazer uma frente em defesa da vida com o Dória, com o Bruno Covas. Se fosse possível, pareceria até razoável. Você faz alianças pontuais com quem está disposto a, junto com você, lutar por objetivos pontuais. Mas se é assim, por que chamar desse nome pomposo de frente, passando a impressão que existe alguma coisa orgânica? Mas não é só esse o problema.
Porque quem defende essa teoria das duas frentes não percebe que os setores de centro-direita, direita e extrema-direita que não são bolsonaristas não têm, apesar de não serem bolsonaristas, não têm compromisso real com a democracia. Porque se tivessem, fariam autocrítica na prática, ou seja, defenderiam pelo menos o impeachment de Bolsonaro. Porque vamos combinar, né? Defender a democracia hoje é igual a defender o fim do governo Bolsonaro. Quem não defende o fim do governo Bolsonaro não defende de verdade a democracia. Mas nós já sabemos que parte daqueles que eu citei, Fernando Henrique, o Bruno do PSDB e outros tantos, não defende nem mesmo o impeachment do Bolsonaro. Sendo que é bom lembrar que o impeachment do Bolsonaro é menos do que aquilo que a gente precisa. Porque o simples impeachment colocaria o Mourão no lugar. Por isso é que nós, do PT, defendemos fora Bolsonaro, fora Mourão, fora este governo e suas políticas e convocação de eleições diretas para que o povo decida em eleições de que o Lula possa participar. E por isso também o anula STF. Essa não é a posição, nem de longe, daquelas pessoas que eu citei no início. Eles não querem nem mesmo o impeachment. Eles querem um acordo. Eles querem colocar o cabresto no Bolsonaro. Eles querem limitar o Bolsonaro e tocar a vida até 2022. Por isso, participar desse tipo de evento não é construir uma frente em defesa da democracia. Na verdade, participar desse tipo de evento é legitimar um movimento antidemocrático que faz com que o Bolsonaro permanece governando o país e faz com que o Mourão seja o plano B, caso não seja possível o plano A. Por analogia, participar desse evento, contribuir para ele, emprestar o nome, confirmar a presença, mesmo que se falte depois, é alguma coisa equivalente àquele elogio feito pelo Fernando Haddad ao Geraldo Alckmin. Ou, para falar de algo ainda mais recente, do elogio feito pelo Fernando Haddad ao Sérgio Moro. Vocês não lembram? Haddad disse durante a campanha eleitoral, abre aspas, em geral ele ajudou, falando do Moro, em geral ele ajudou. Em relação à sentença do Lula, acho que foi um erro que vai ser corrigido pelos tribunais superiores. Em geral, Sérgio Moro fez um bom trabalho, fecha aspas. Vamos combinar, né, gente? Esse tipo de elogio fortalece o inimigo. Comparecer a esse tipo de atividade fortalece inimigos nossos. Não é uma aliança com inimigos contra um inimigo comum. Nanananinha. É uma aliança com inimigos que querem pactuar com o nosso maior inimigo. E nós estamos ajudando eles quando a gente empresta o nome, diz que vai e até, vamos ver se acontece, vai numa atividade desse tipo. A gente estimula a ilusão, a confusão. Eu não sei como vai ser o ato. Isso a gente comenta no próximo podcast. O que eu sei é que é terrível que petistas ilustres sinalizem participar de um ato desse. Em especial o Fernando Haddad. Na minha opinião, ele não tem o direito de fazê-lo. Porque por ser uma figura pública, a ida dele, sem que isso seja primeiro conversado com a direção do PT, passa a impressão de que o PT está apoiando uma iniciativa desse tipo. Claro que essa iniciativa pode acabar não dando em nada, como não deu em nada, pelo menos até agora, coisas como aquele patético manifesto Juntos em torno da Law and Order. Eu sigo, portanto, na expectativa de que quando vocês escutem isso, a gente já tenha descoberto que nem o Fernando Haddad, nem nenhum petista, nem alguém do PSOL tenha comparecido neste ato. Aliás, eu fiz questão de falar aqui bastante claro sobre o que eu penso acerca da ida do Haddad e de outros petistas para poder dizer uma outra coisa. A presença do Freixo, em especial a presença do Boulos, entre os que confirmam presença nesse ato, e não são os únicos, mostra como segue válida aquela brincadeira segundo a qual o PSOL tem os defeitos do PT e não tem as qualidades do PT. Porque cá entre nós,
Na época em que o Partido dos Trabalhadores foi constituído, uma das coisas que ele fez com mais firmeza foi demarcar o campo de classe. Ele era um partido pequeno, um partido de esquerda, que não temia, inclusive, o isolamento, se fosse necessário o isolamento, para impedir a confusão, a subordinação do partido aos setores conservadores do país. Bom, eu falei que talvez esse ato não dê em nada e que eu espero que Boulos, Haddad e outros não compareçam. Mas atenção, esse tipo de ato também pode dar em alguma coisa. Por exemplo, pode contribuir para envolver setores da esquerda nesse movimento de apaziguamento, como também pode contribuir para envolver setores da esquerda na chamada Operação Vaca Fardada, ou, em linguagem não castrense, na Operação Mourão 2.0. E a verdade, isso tem que ser dito explicitamente, é que tem setores da esquerda brasileira, e inclusive setores do meu partido, o PT, que parecem ansiosos por fazer, neste ano de 2020, aquilo que os setores consequentes da esquerda não aceitaram fazer entre 1980 e 1989. Ou seja, naquela época, nós não aceitamos ser a quinta roda do carro da burguesia dita liberal. Mas hoje tem gente torcendo para ser tucanizado. É esse, Patrick, o comentário que eu queria fazer para o seu podcast. Valeu, Walter. Muito obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente está disponível nas mais diversas plataformas, Spotify, Google Podcast, Rádio Public, Anchor, com edições todas as segundas e sextas-feiras. A gente se vê segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas por novas eleições. Até mais.